Um homem foi preso na manhã de hoje, o suspeito de estuprar a enteada de 5 anos com autismo. Esse absurdo teria acontecido na cidade de Monteiro, Cariri, aqui da Paraíba. Vamos agora chamar o Rafael Gonçalves, chega para cá, que ele vai trazer com certeza mais informações em relação a este caso, que com certeza, Rafa, olha, é de embrulhar o estômago. Quanto mais a gente reza, olha, mais assombração aparece. Você abusar de uma criança já é de uma monstruosidade sem tamanho. E ainda uma criança autista. Foi isso mesmo, Rafa? Boa noite para você, querido. Infelizmente foi isso mesmo, Jomar. Essa notícia repugnante não é um pesadelo, mas uma realidade muito comum também nos dias de hoje. Tanto feminicídio como a violência sexual contra crianças e adolescentes têm sido encaradas, pelas autoridades de segurança como uma verdadeira mazela. Boa noite a você, boa noite a quem está nos acompanhando aqui no Cidade Alerta Paraíba. Essa denúncia de estupro foi realizada por um parente da criança, isso porque a menina de 5 anos contou para essa pessoa que estava sendo estuprada, violentada pelo padrasto. Trata-se de um homem de 24 anos que a justiça decidiu pela prisão temporária dele de 30 dias para que a investigação siga acontecendo. Essa denúncia chegou até a Delegacia da Mulher de Monteiro a partir de um processo de investigação que levantou provas acerca da violência sofrida pela criança de 5 anos, e o pedido foi realizado à Justiça Paraibana, que decidiu acatar e manter esse homem preso temporariamente até que as investigações sigam, com o trabalho dos agentes da delegacia lá da região de Monteiro, no Cariri paraibano. A informação é que essa menina de 5 anos, diagnosticada com o transtorno do espectro autista, já vinha sendo abusada por esse homem que convivia com a mãe dela há cerca de 2 anos. O suspeito tem 24 anos, foi preso num trabalho realizado na região de Monteiro. Segundo a Polícia Civil, ele é o padrasto da vítima, uma criança de 5 anos. A unidade policial recebeu a notícia do fato e, diante da gravidade e sensibilidade do caso, iniciou imediatamente algumas diligências preliminares. Com o avançar dessa colheita de informações e também de elementos que levaram a fortes indícios de que a criança estava de fato sendo estuprada, inclusive relatou a familiares do trauma vivido com esse homem, a justiça acatou o pedido que foi feito pelo inquérito, pela delegada responsável acerca da prisão desse suspeito. A Polícia Civil, então, hoje pela manhã, realizou essa prisão desse homem, que foi já encaminhado para uma unidade prisional, bem como a pronta atuação desses policiais que garantiram que o crime que estava em curso ainda não tivesse as situações mais drásticas, se é que a gente pode dizer assim, porque depois que a criança é submetida a um episódio traumático de violência, é um processo que reverbera, é uma dor, que reverbera para toda a vida, é uma cicatriz, uma ferida que fica escancarada, Jomar. Essa é a verdade dos fatos. Para superar um trauma como esse, não é fácil o tratamento, exige tempo, e a gente, inclusive, lamenta bastante, porque além da criança, ela ter já ali uma situação específica, que é o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ela sofreu uma violência como essa. A gente sabe que as crianças autistas são mais sensíveis, são muito mais delicadas, existem tratamentos que demandam uma personalização, porque elas vivem uma condição que é à parte, que é atípica, e numa situação como essa a gente lamenta ainda muito mais, indigna-se muito mais, porque como a gente pensa que uma pessoa, um ser humano de 24 anos, que tem ali o seu raciocínio, as suas faculdades mentais, pode se submeter, pode encarar uma criança de uma maneira dessa, além de não dar o carinho, a proteção, violentá-la, fazer
com que ela se sinta, né, ali completamente, né, vulnerável. É muito triste. Então, a polícia dá esse primeiro passo, que é essa prisão temporária desse homem, até que as investigações sigam com a coleta de mais provas e também com um embasamento muito mais contundente do inquérito que segue em curso por parte da Delegacia da Mulher lá de Monteiro. Gilmar. Ok, obrigado, Rafael Gonçalves, pelas informações aí direto de Campina Grande, né? E que essa prisão, a priori temporária, né, com tempo aí restrito em 30 dias, dependendo do andar da carruagem, que se converte uma prisão preventiva. Porque, afinal de contas, Rafa, você narrou muito bem, né? O caso é de uma gravidade tamanha, de uma repugnância tal, que talvez 30 dias sejam poucos, né, para se apurar aí, dentro da sua especificidade, tudo que essa criança aí amargou, sofreu nas garras deste indivíduo que, infelizmente, temos que chamar de homem, né, de ser humano. Isso não é coisa de fera, né, de alguém aí, de um filme de terror, né, de um demônio aí que veio aí das profundezas do inferno, porque é difícil, Rafa, obrigado aí pelas suas informações, a gente entender o que faz uma pessoa, como o próprio Rafael Gonçalves falou, né, que detém aí raciocínio, já deve ter ouvido falar da Bíblia, né, teve família, teve mãe, teve pai, quem sabe aí tem irmãos, irmãs, sobrinha, não sei, talvez filhos, filha principalmente, e agir dessa maneira, ter um comportamento monstruoso, lamentável, abjeto, repugnante, que é aproveitar-se aí, visualizarem uma criança de 5 anos de idade especial, já que é uma criança autista, como um objeto sexual, um objeto de prazer. Eu não digo nem que isso é doença, tá? Isso é um defeito de caráter tremendo, além da falta de vergonha na cara, né? Ali da covardia de você ter ali, sob sua confiança, uma criança de 5 anos, que não é sua filha, não é filha dele ali, é uma filha biológica, já que era enteada, ou seja, ele tem um relacionamento com a mãe dessa criança e aproveitando-se dessa confiança, infelizmente é uma receita aí já antiga, em sua imensa maioria é aquele caso do inimigo íntimo, de alguém que está próximo, um vizinho, um pai, um avô, um padrasto, como foi o caso, um irmão, alguém que goza ali da confiança da família, né, da confiança dos verdadeiros pais daquela criança, aproveita-se aí dessa vulnerabilidade, dessa confiança, né, de estar ali próximo da vítima e fazer uma destruição tremenda como essa. Porque uma situação dessa, você rouba da vítima, rouba a inocência, rouba a infância, pode até roubar um futuro. Eu, infelizmente, já conheci aí meninas que foram abusadas sexualmente por parentes, algumas tentaram até o suicídio, outras ali, né, fizeram cortes no próprio corpo porque não conseguem ali entender como alguém que tem ali o dever, né, de proteção, o dever de cuidado, de carinho, faz justamente o contrário, né? Ao invés de ser o defensor, é o algoz. E esse tipo de gente, aliás, esse tipo de coisa, porque quem faz isso não é gente, é coisa, e coisa imprestável e coisa irrecuperável, deveria tomar aí uma cana dura, uma cadeia de décadas a fio, né? Ele tem 24 anos, no meu modesto entendimento, no mínimo aí 30 anos de cadeia, porque não se sabe por quantos anos essa vítima vai ficar ali com a sua mente perturbada, assombrada, apavorada com tudo que sofreu nas garras desse indivíduo. Cadeia nesse tipo de gente, aliás, nesse tipo de coisa, porque quem faz isso não é gente, é coisa, e coisa imprestável.